Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Alegria muito grande estar com os irmãos aqui nessa noite, adorando a Deus. Deus abençoe o nosso pastor, nos permite estar ministrando nesse lugar. O Simão César nos fez o convite e quero dizer aos irmãos que a presença de Deus já está nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Percebido que Deus tem feito coisas grandiosas aqui. Está sobre nós a responsabilidade de trazer a palavra com um tema bastante difícil para mim. Falar sobre o culto que Deus não recebe não é tão simples assim como se parece, mas quero trazer ao coração dos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração, não como título de advertência ou repreensão, mas a título de conscientização, porque é notável que a presença de Deus já está nesse lugar e que Ele tem recebido o seu culto. Amém. Aliás, desde sexta-feira, né? Sexta, quinta, né? Eu tenho acompanhado pela internet, né? Para poder me engajar também, né? Entrar na mesma proposta. Mensagem do nosso pastor Elias Soares, que trouxe aqui, foi tremenda. Assisti ela todinha e vi que o negócio foi bênção, viu, irmãos? Quem esteve aqui na quinta-feira saiu daqui abençoado. Na sexta-feira, ontem, né? Também uma bênção. O pastor que trouxe a mensagem, eu assisti agora vindo para cá e vi que Deus também fez coisas grandiosas. Eu peço que você que está aí esteja em oração pela minha vida, para que Deus faça coisas grandiosas também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Romanos capítulo 12, o pastor já leu, mas eu quero novamente ler com os irmãos, sem perder tempo. Prometo que eu vou ser bem objetivo aqui, capítulo 12 de Romanos e o verso de número 1 e 2 somente. Glória a Jesus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: todos acharam? Amém. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Pai querido, em nome de Jesus, vejo que o Senhor já tem feito coisas grandes nesse lugar, desde o primeiro dia em que se iniciou este trabalho, meu Deus eterno, se iniciou este evento, Senhor. O Senhor tem honrado os teus filhos que têm orado e têm buscado ao Senhor, meu Deus, em sinceridade. E a tua presença desde o primeiro dia até este momento tem sido notória neste lugar. A tua palavra que há de ser ministrada agora, meu Deus, eu peço encarecidamente que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos instruindo, nos conscientizando da responsabilidade que recai sobre cada um de nós em oferecermos ao Senhor o melhor culto, meu Deus eterno. Meu Deus querido, assim, meu Pai querido, eu peço ao Senhor, abençoa cada um neste lugar, que haja edificação, consolação, exortação, que haja maravilhas, meu Deus, na vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, e você diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento, adorando e glorificando ao Senhor, que é digno de todo louvor. Como eu disse aos irmãos, tenho acompanhado desde quinta-feira aqui pela internet, aí no YouTube, né? E lá as mensagens tremendas que os pastores que vieram aqui antes de mim pregaram, e vi que realmente Deus tem feito coisas grandiosas nesse lugar. E a minha expectativa é a mesma: que Deus venha fazer coisas grandes nessa noite nas nossas vidas, que você possa sair daqui dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. O tema que estamos hoje aqui, que temos hoje aqui para discorrer é sobre o culto que Deus não recebe.
Pelo que eu vi no primeiro dia, o pastor trouxe aqui uma mensagem falando sobre a questão da origem do culto, para mostrar para a igreja, para os irmãos, na sua essência, o que é o culto. Aí ali eu, com base, lógico, nas informações que ele nos trouxe, aí eu peguei para estudar um pouquinho também, porque afinal de contas a gente também aprende muita coisa ouvindo, né? Mais ouvindo do que falando. Então eu entendi que o culto, ele, na sua essência, ele tem que seguir alguns princípios, né? Ou determinados princípios que Deus estabeleceu pela sua palavra. E que o culto em si, dentro do significado da palavra, é uma prestação de serviço a Deus. É um serviço, um trabalho que você realiza para Deus. Porém, é um trabalho que você realiza para Deus em resposta a uma ordem que Deus determinou. Há uma palavra que Deus determinou. Não é simplesmente um serviço que eu faço para Deus, mas é um serviço que eu faço para Deus em resposta à sua ordem, à sua palavra. Então, uma coisa importante deve ser pontuada aqui é que se Deus não mandou eu fazer, então eu não devo fazer. Se Deus não estabeleceu algo para que eu faça, então eu não devo fazer, porque o culto, na sua essência, ele deve seguir esse princípio. E que princípio é esse? O da obediência. O princípio da obediência. Só para vocês terem uma ideia, uma vez o apóstolo Paulo, ele quis ir pregar em uma determinada cidade, e o Espírito Santo disse para ele: olha, aqui você não vai pregar. Você não vai pregar aí. E logicamente o apóstolo Paulo obedeceu. E aí mais adiante, vocês vão ver isso no capítulo 16 de Atos, né? Vocês vão ver mais adiante que na noite seguinte, o apóstolo Paulo, ele tem uma visão, onde ele vê um varão macedônio acenando para ele, dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Agora, se Paulo insistisse, né, em pregar ali naquela cidade, ou não, é coisa do meu coração, é melhor eu pregar, continuar aqui e fazer o que eu quero, com certeza ele iria sofrer ali alguma advertência por parte do Espírito Santo de Deus, porque é um princípio da obediência. Então, se Deus não mandou fazer, se Deus não estabeleceu para que se faça, então nós não devemos fazer. Não devemos desobedecer a ordem de Deus, porque é melhor obedecer do que? Melhor obedecer do que? Então, o culto, ele é, na sua essência, um serviço que eu faço para Deus, né? Que eu faço para Deus, em resposta à sua ordem, à sua palavra de ordem, ao seu mandamento. Então, dito isso, irmãos, qual é o culto que Deus não recebe? Qual é o culto que Deus não recebe? E eu separei aqui alguns detalhes, algumas coisas interessantes, né, em relação a esse tipo de culto que Deus não recebe. Não a título aqui de advertir, até porque também eu não te conheço, eu não sei como é que está a sua vida. Mas para grande parte aqui, que eu percebi desde o momento que eu entrei, vai servir como conscientização, a título de conscientização, porque como eu já disse a vocês, desde o momento que eu entrei aqui, foi notado que a presença de Deus está nesse lugar, e pelo olhar, pelo que eu vi aqui no rosto de alguns irmãos, estão de fato oferecendo a Deus um culto de louvor e adoração a Ele. Agora, qual que é o culto que Deus não recebe? Qual é o culto que Deus não recebe? O culto que Deus não recebe, em primeiro lugar, é aquele culto que não está em conformidade com a sua palavra. Como eu já disse a vocês, o serviço ou culto, né, dentro do sentido da palavra, né, é o serviço que você presta a Deus, em resposta à ordem do Senhor, à palavra do Senhor. Então, logo, o culto que Deus não recebe é um culto que não está em conformidade com a sua palavra. E a exemplo disso, nós temos aqui alguns personagens que eles não corresponderam à ordem de Deus, ou melhor, eles ultrapassaram já a ordem, ou a ordem que já havia sido estabelecida,
e queriam fazer alguma coisa, e o resultado do que eles fizeram foi muito triste, desastroso. O primeiro personagem que nós vamos ver aqui está no livro de Levíticos capítulo 10. Quem é eles? Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, a Bíblia diz que eles foram oferecer fogo estranho diante do altar do Senhor. Eles pegaram o incensário, cada um deles pegou seu incensário e colocou fogo. E quando foram oferecer diante de Deus, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu ou matou Nadab e Abiú diante do altar do Senhor. Pelo que Arão ficou triste, ficou angustiado. Agora preste bastante atenção, porque eu já vi muitos discorrerem sobre esse texto, questionando a respeito que tipo de fogo era aquele que Nadab e Abiú ofereceu diante de Deus. Mas o fato é que a questão não gira em torno do fogo que eles estavam oferecendo ali, queimando o incenso diante do altar do Senhor. Se vocês forem lá nos versículos, lá no capítulo de número 10 do livro de Levíticos, vocês vão ver que o que levou eles a morrerem instantaneamente ao oferecer sacrifício, ou melhor, a oferecer fogo estranho diante do Senhor, foi o fato de que Deus não havia dado a ordem. Deus não havia dado ordem alguma para que eles fizessem o que eles fizeram. Senão, vamos confirmar aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui no versículo de número 1, na última parte do verso, dizendo assim: o que ele não lhes ordenara. Então Nadab e Abiú, eles vão oferecer sacrifício, ou melhor, vão oferecer incenso diante do altar do incenso, vão colocar ali fogo no incensário, sem que Deus houvesse, ou sem que Deus desse a ele a ordem. Então o culto, ele não é culto quando não está em conformidade com a palavra do Senhor. Quando nós realizamos o que realizamos, quando nós fazemos o que fazemos, num ambiente como esse, se não for por ordem de Deus, se não for pela palavra de Deus, estamos fazendo um trabalho vão. Aleluia. Deus não havia ordenado e eles pegaram o incensário. Só que olha só, eu penso que eles foram da empolgação. Por quê? Porque se vocês forem ver o capítulo anterior, vocês vão ver que Arão está oferecendo sacrifício. Arão está oferecendo lá os sacrifícios, o holocausto, e está um culto maravilhoso. Está uma bênção culto. Arão está lá oferecendo sacrifício, Moisés está ali também dando suporte, auxiliando. Os sacerdotes estão ali. Aí os filhos de Arão vão lá, sem que Deus houvesse dado a ordem, pegam o incensário, não era o momento ainda, mas pegam o incensário e vão oferecer o incenso ali diante do altar do incenso e põem fogo. Ou seja, Deus não havia dado a ordem para aqueles dois, até porque o único que poderia queimar incenso neste momento era só o sumo sacerdote. E até então Nadab e Abiú não eram sumo sacerdote, porque Arão é que era o sumo sacerdote nesses dias. Então, além deles não obedecerem ou não seguirem os parâmetros estabelecidos por Deus na sua palavra, eles queriam fazer algo que não era da competência deles fazerem. Então, qual é o culto que Deus não recebe? O culto que não está em conformidade com a palavra do Senhor. Um outro personagem, esse também é bem interessante, está lá no capítulo 13 de 1 Samuel. E esse daqui, irmãos, ele sofreu um bocado, talvez até menos do que o Nadab e Abiú, porque morreu instantaneamente. Mas esse daqui, ele sofreu muito também. Mas também por causa da sua rebeldia com relação à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Saul, ele tinha recebido uma ordem de Samuel: espera aí 7 dias que a gente vai oferecer um sacrifício. Nesse dia do sacrifício, Deus iria confirmar o reino a Saul.
Só que aí a Bíblia diz que eles se reuniram lá, está todo mundo reunido em um determinado lugar, o altar já está preparado. Só que Samuel, ele veio chegando nos últimos momentos, estava demorando para chegar. E o povo olhou e disse assim: ah, mas esse culto está meio frio. Esse culto está meio frio. Ô Saulo, coloca fogo nesse altar aí. Aí a Bíblia diz que o povo começou a se dispersar, e Saul preocupado, né? Porque o povo está indo embora. Ele diz: então eu vou oferecer o sacrifício. Eu vou oferecer o sacrifício. Irmãos, volto a dizer: o culto que Deus não recebe é o culto que não está em conformidade com a palavra do Senhor. Saul era rei, ele não tinha que colocar as mãos em sacrifício. Mas um que quer fazer algo que não é da competência dele fazer, porque Deus não estabeleceu sobre ele fazer o que ele estava fazendo. E ele, desesperado porque o povo estava indo embora, ele foi lá e fez o sacrifício. E quando ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel chega: começou o culto sem eu determinar, sem mim. Começou o culto sem mim. Aí Saul falou: é porque o povo estava indo embora, eu achei que podia e aí eu fiz. Aí Samuel falou: hoje Deus ia confirmar o reino nas suas mãos, mas porque você não obedeceu a palavra de Deus, fez o que não é para você fazer. Aleluia. O culto que Deus não recebe é o culto que não está em conformidade com a sua palavra. Então é muito importante, irmãos, termos consciência disso, lembrando que quando eu falo culto, entenda que é tudo que você faz para Deus. Tudo que você faz: evangelismo, você vai pregar, você vai louvar, você vai fazer a obra do Senhor. Se não está em conformidade com a palavra dele, tome muito cuidado, porque pode você sofrer prejuízo. Porque, irmãos, a obra de Deus não é brinquedo. A obra de Deus não é brincadeira. Isso daqui não é show, não é apresentação. Isso daqui não é um palco, isso daqui é um altar. E nesse lugar tem que oferecer o melhor sacrifício a Deus. Louvado seja Deus. Como muitos pensam ou imaginam por aí, que levam as coisas de Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira, achando que a casa de Deus é um parque de diversão, um lugar de entretenimento. Não, um lugar como esse aqui é um lugar de clamar e adorar aquele que vive e reina para Deus sempre. Então, fazendo a obra de Deus, tem que ser em resposta à sua ordem, à sua palavra. Um outro exemplo de alguém que fez o que não era para fazer, porque Deus não havia dado a ordem, foi o rei Uzias. Rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26, verso 16, diz que ele vai todo cheio de si, porque é lógico, vamos reconhecer, ele já havia feito coisas grandiosas para Deus, na obra de Deus. Rei Uzias foi um dos reis bons que Judá teve. No entanto, ele cometeu um deslize. Por quê? Porque ele viu os sacerdotes todo bonito lá, com seus amparados, as suas roupas sacerdotais. Ele vai, exalta-se no seu coração, cheio de orgulho. Ele entra dentro do templo, pega o incensário e diz: quem vai oferecer incenso aqui hoje sou eu. Os sacerdotes olhou e falou assim: olha, rei, é melhor não, o senhor não é preparado para isso. É melhor não, fica aí. Ele disse: eu vou fazer sim, eu vou fazer. E foi lá, pegou o incensário, irmãos. E a Bíblia diz que ele entrou dentro do templo lá para oferecer incenso. Sabe o que Deus fez? Deus mandou logo uma lepra bem no meio da testa lá do rei Uzias. E os sacerdotes ainda falaram assim: olha, não cabe a você oferecer incenso, não é para você oferecer incenso, não, é só para os sacerdotes da linhagem, aleluia, de Arão. Não é da sua competência fazer, não está estabelecido por Deus você, como rei, oferecer incenso no altar de incenso do Senhor. Não, mas eu vou fazer. Foi lá e acabou resultando em uma lepra bem na testa dele. E todos que olharam para ele e viram, disseram assim: sai daqui, porque agora você não vai fazer mais nada. E ele mesmo se apressou em sair dali do lugar, porque viu que a situação dele estava indo de mal a pior.
Qual é o culto que Deus não recebe? O culto que não corresponde ou não está em conformidade com a palavra dele. Então, obedecer a palavra de Deus é essencial para que o culto seja, envolvido pela presença de Deus, para que Deus olhe para você e diga: realmente ele está aqui cultuando a mim, porque está obedecendo a minha palavra. Eu chamei ele da casa dele e ele veio, eu chamei ela da casa dela e ela veio, largou lá o cansaço, deixou a fadiga, a exaustão de uma semana de trabalho, está na minha casa me adorando. Eu vou lá abraçar ela, eu vou lá abraçar ele, renovar ela, renovar ele, porque está em obediência à minha palavra. Agora olha só, meus irmãos, mais uma coisinha. Qual é o culto que Deus não recebe? O culto que é feito, olha só, essa daqui vai doer aí na quinta costela, mas segura. Qual é o culto que Deus não recebe? É o culto que é movido, que é impulsionado por boas intenções. Ah, mas a intenção é boa. Eu sei que talvez vai ser difícil de engolir para alguns aí, mas você vai ter que engolir essa e sair daqui dando glória. Porque eu falo isso sem medo de errar, que Deus não conta, em hipótese alguma, Deus não conta com boas intenções. Ah, mas a intenção é boa em promover determinadas festas similares a que o mundo lá fora estabelece para atrair o povão. Não, Deus nunca precisou de usar recursos humanos para atrair o povo. Sempre foi a palavra dele, sempre foi o Espírito dele. Aleluia, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí uma certa vez eu estava lá no meu bairro, lá andando por aí, encontrei com um rapaz, e ele chegou e me falou assim: irmão Nailton, vamos comigo lá na minha igreja. Eu falei: varão, eu não sei não, né? Ele falou: vamos. Eu falei: o que vai ter lá? Ele falou: ó, vai ter um agita galera lá. Eu estou usando de eufemismo aqui, tá? Mas o termo foi outro. É um pancadão. Aí eu lembrei que eu tinha um compromisso no mesmo dia. Eu ia na casa de um casal lá que estava precisando das nossas orações. Aí eu lembrei, eu falei: ô varão, me perdoa, não vai dar para eu ir, eu tenho um compromisso no mesmo dia. Ele: não, mas vai ter lá um jogo de luzes, uma fumaça, vai ter uns flashes lá. Falei: rapaz, eu saí dali pensando, a única fumaça, a única nuvem que eu quero que me envolva é aquela mesma que estava lá no Monte da Transfiguração, quando os discípulos estavam com Jesus ali. O único flash que eu quero ver é aqueles que estavam lá relampejando no Monte Sinai, quando Moisés e todo o povo estavam diante de Deus em adoração. Eu lá quero saber de agita, galera. Aí ele falou assim: é para atrair a juventude, para atrair os jovens. Irmão, coisa nenhuma. Quando a palavra vem ao coração, seja lá de quem for, seja de jovens, seja de pessoas de mais idade, seja de criança, ela entra, vai na alma, traz a pessoa à presença do Senhor. Em nome de Deus é glorificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí alguém poderia dizer: ah, mas a intenção é boa. Deus não conta com boas intenções. Diga aí, Senhor, com bom som: Deus não conta com boas intenções. Vai lá. A intenção pode ser boa, mas Deus não quer saber de boas intenções. Se não, vejamos capítulo de número 15 de 1 Samuel. Está lá o abençoado de Saul novamente. E ele vai
Deus havia dado uma ordem: Saul vai lá e acaba com Amaleque, com os amalequitas, né? Irmãos, e olha só, olha aqui para mim rapidinho, olha só. Essa promessa Deus já havia feito há muitos anos. Capítulo de número 17 do livro de Êxodo, Deus jurou por si mesmo que ele riscaria o nome de Amaleque da face da terra. Aí o tempo vai passando, o reino se constitui, né, começando com Saul, e Saul já reinando recebe a ordem de Deus. Vai lá na terra dos amalequitas e acaba com tudo lá. Tudo, não deixa viver nada. A Bíblia diz que Saul foi. Foi ou não foi? Chegando lá, o que Saul faz? Ele mata ao fio da espada tudo que era desprezível aos seus olhos. Deixa o rei Agag vivo, e isso refletiu posteriormente, lá nos dias de Esther, né? Uma grande dificuldade, porque veio Amã, que era agagita, da linhagem de Agag, para perseguir o povo judeu. Mas enfim, aqui no caso de Saul, ele deixou o rei Agag vivo. E a Bíblia diz que além do rei Agag, ele deixou os melhores bois, as melhores ovelhas. Eita, olha que coisa boa, hein? Fazer um churrascão, não é coisa maravilhosa? Olha, tudo do bom e do melhor. Aí ele está lá todo feliz, né? Porque ele havia, na verdade, né, surpreendido a Deus, né? Deus deu uma ordem, mata tudo. Ele: não, eu vou fazer melhor, eu vou deixar vivo o melhor dos animais para oferecer em sacrifício a Deus. Quando ele assim estava, né, batutando, pensando, chega Samuel lá. Samuel está lá andando nas proximidades, ouve o barulho e falou, e vê Agag junto com o rei Saul. Falou: meu filho, o que está acontecendo aqui? Olha, Samuel, você não sabe, você havia dito para, né, Deus falou que era para eu ir lá matar todo mundo da terra dos amalequitas. Só que o que eu fiz? Fiz aliança com os parceiros aqui, parceiro, parça, tá aqui, paz agora, não é mais negócio de guerra, não, chega de guerra, né? Deixa o camarada aqui vivo, tá aqui bonitinho. Aí Samuel se enfureceu, pegou da espada e mata Agag na frente de Saul. Saul arregala os olhos desse tamanho. O que está acontecendo, Samuel? Samuel olha e fala assim: e esses animais? Ah, não, Samuel, é para oferecer para Deus em sacrifício os melhores animais lá da terra dos amalequitas. Aí, irmãos, Samuel fala para Saul: porventura Deus tem prazer em sacrifícios do que em que se lhe obedeça a sua palavra? Melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia. Aí alguém poderia dizer: mas Samuel, a intenção de Saul é boa, a intenção dele é oferecer o melhor para Deus. Não existe melhor para Deus quando não está quando está em desacordo com a palavra dele. Não existe essa de melhor para Deus quando as coisas fogem dos parâmetros estabelecidos por Deus. Mas o melhor sacrifício não é o melhor, nem também é as melhores coisas. Só é melhor mesmo quando segue os parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Alguém poderia dizer: Saul está com a boa intenção, Samuel. Se fosse hoje em dia, diria: Deus não conta com boas intenções. O culto que Deus não recebe é um culto cheio de boas intenções. Mas ele está aqui com boas intenções. Ele não se preparou. Ele não se preparou para louvar, não se preparou para cantar, não se preparou para presidir, não se preparou para dirigir, não se preparou para isso. Mas a intenção dele é boa, coisa nenhuma. Se você quer fazer, faça, mas faça conforme a palavra de Deus. Aleluia. Deus não conta com boas intenções. O culto que Deus não recebe é esse tipo de culto aí, irmãos. É esse tipo de culto onde muitos acham que as boas intenções Deus leva em consideração. Mais do que a palavra dele, coisa nenhuma. Pode servir para a administração, né, da igreja, pode servir para o irmão, para a irmã, mas para Deus não. O negócio é obediência à sua palavra, conforme os seus parâmetros, conforme o seu padrão. Agora, melhor obedecer do que sacrificar. Então fica claro aqui que Deus não conta com boas intenções. Quer ver outra situação bem complicada também? E a intenção foi boa, está lá Davi, todo alegre. Vamos trazer lá da casa de Abinadab.
a arca da aliança. Vamos trazer lá da casa de Abinadab? Vamos! Primeiro equívoco de Davi. Primeiro equívoco. Como que a gente vai fazer para levar a arca? Vamos pegar um carro novo. Vamos pegar um carro novo, né? Um carro de boi aí novo. Vamos colocar a arca em cima. Aí chamaram 2 camaradas, Aiô e Uzá, para acompanhar e guiar, né? E aí Davi vem todo feliz. Oh glória, aleluia. Oh Jesus, cheio de alegria, porque a arca estava ali. E eu imagino Deus olhando lá do céu, cruzando os braços e olhando assim para Davi. E alguém dizendo, a intenção é boa. Mas aí Deus falava, mas não está em conformidade com a minha palavra. Davi vem trazendo a arca. 2 Samuel capítulo 6, 1 Crônicas capítulo de número 13. Davi vem trazendo a arca sobre o carro de bois. E aí a Bíblia diz que era uma ribanceira assim, ó, eles estavam caminhando e vai com dificuldade, e aí de repente os bois tropeçam. E o camarada, o segundo personagem da cena, com boas intenções, ele vai lá e faz isso aqui. Coloca a mão na arca. Na hora Deus abriu uma fenda nele, matando instantaneamente diante dos olhos de Davi. Davi olhou e perguntou, como pois virá a minha arca do Senhor agora? A intenção de Davi foi boa, em trazer a arca de volta para Jerusalém. A intenção de Uzá foi boa, em segurar a arca para que ela não caísse no chão. Mas como eu disse, Deus não conta com boas intenções. Como deveria ser carregada a arca da aliança? Primeiro, era pelos eleitos dentre os eleitos. Entenda essa expressão, eleito dentre os eleitos. De todas as nações Deus escolheu Israel. De todas as tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Levi. Dentre a tribo de Levi, Deus escolheu os coatitas. E dentre os coatitas, Deus escolheu a família de Arão, que tinha a responsabilidade de carregar a arca da aliança, e não era de qualquer jeito nem de qualquer maneira. Era como? Sobre os ombros. A arca da aliança representava a presença de Deus. Aleluia. A arca da aliança representava a presença do Senhor. Portanto, quando os levitas, separados, escolhidos por Deus, eleitos por Deus, levavam a arca da aliança sobre os ombros, eles estavam levando sobre si, aqui de uma forma figurada, a presença de Deus na vida deles. E eu quero aproveitar o ensejo aqui nesse momento para dizer para você que o que você deve levar acima de tudo sobre a sua vida, além desse fardo cansado, além desse corpo exaustivo aí, você deve levar mais do que isso, a presença de Deus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. E Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu para você levar a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. A intenção de Davi era boa, trazer a arca da aliança, mas sobre carro dos bois não era a forma como Deus havia estabelecido. Usada a intenção de segurar a arca, era boa a intenção, mas vem o Senhor e mata ele, porque ele havia cometido uma falta. Então não é as boas intenções que Deus conta, não é com essas coisas. Mas a intenção é boa, em promover festas similares ao do mundo aí fora. A intenção é boa, em fazer determinados programas aí para atrair a juventude. A intenção é boa, em criar determinadas estratégias aí para poder trazer o povão aqui e segurar o povo na igreja. Não, meus irmãos, volto a dizer, o que segura a igreja, o que firma o povo na presença de Deus, é o alimento da palavra do Senhor, aleluia, é os princípios da palavra de Deus. Não adianta o mundo aí fora, e muitos que vestem a roupa
é necessário você criar inúmeras estratégias. Não, a igreja nunca dependeu dessas coisas. Sempre foi a palavra de Deus. Sempre o povo de Deus só dependeu de duas coisas: primeiro, da palavra do Senhor; segundo, da unção e do poder do Espírito Santo. Aleluia! E foi assim que a igreja venceu, desde que ela começou lá em Atos dos Apóstolos. Não foi aderindo às culturas, não foi aderindo aos costumes, não foi aderindo ao sistema que o mundo estabelecia. E quando ali o mundo da época, ou quando o sistema percebia que havia um povo diferente, que contrariava os seus dogmas, os seus paradigmas, se levantavam e se revoltavam contra este povo. Foi os imperadores de Roma, foram os líderes mundiais que surgiram no cenário, mas todos eles caíram por terra, porque diante da igreja está o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia! Portanto, que fique claro que boas intenções, por mais que você imagine ser algo que possa contribuir para o reino de Deus, não contribui de forma alguma. Deus não conta com boas intenções. Nadab e Abiú morreram. Uzá morreu porque não estava em conformidade com a palavra, do Senhor, e também porque tinha boas intenções. Mas Deus não conta com boas intenções. Uma outra coisa, o culto que Deus não recebe é um culto em que você não oferece todo o seu ser. O que o Paulo vai nos dizer aí em Romanos, eu quero novamente aqui fazer a leitura de Romanos capítulo 12, só para que vocês entendam aqui o raciocínio. Paulo vai dizer aí: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Engraçado que essa palavra aqui no grego, ela dá o sentido de obediência. Serviço sobre obediência, ou serviço sobre, melhor dizendo, obediência. Quando Paulo está dizendo aqui, ofereça o vosso corpo, ou os vossos corpos, ofereçam os vossos serviços em obediência. Novamente, a obediência aqui está em evidência. Mas quando você não oferece todo o seu ser, não é um culto. Não é um culto. A Bíblia diz no livro dos profetas: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Lá no Antigo Testamento, ainda no livro de Levíticos, capítulo 4, vocês vão ver ali que havia um sacrifício estabelecido por Deus. E esse sacrifício, olha só que interessante, eles pegavam o animal e dividia esse animal em algumas partes. Dividia o quê? Dividia em partes o animal oferecido em sacrifício. E o interessante, quando você vai para o capítulo 6 do livro de Levíticos, você vai ver ali sobre a lei do holocausto, onde o altar tinha que estar aceso continuamente, O altar tinha que estar continuamente aceso, não podia se apagar a chama. Só que o interessante ali é que Deus fala assim, na hora de oferecer o sacrifício de holocausto, Deus fala assim: e vocês colocarão em ordem o holocausto. Colocarão em ordem o holocausto. Ou seja, preste bastante atenção, eles não tinham que pegar o animal, matar e deixar o animal de qualquer jeito, de qualquer maneira em cima do altar, não. Deus havia determinado uma ordem bem detalhada e específica de como eles deveriam oferecer o animal em cima do altar. E aí o livro de Levíticos vai descrever esses detalhes no capítulo 4. Quando ali os sacerdotes iam oferecer o sacrifício, tinha que ser pela ordem. E o verso de número 8 e 9 no livro de Levíticos vai dizer que eles deveriam oferecer toda a fissura e a gordura interior do
E aqui, volto a dizer, o culto que Deus não recebe é o culto em que você não oferece todo o seu ser. Numa linguagem aqui figurada, o livro de Levíticos aponta para o nosso interior, nos versos de número 8 e 9, quando diz que a parte interior do animal tinha que ser colocada no altar. É quando você vem aqui na casa de Deus, na igreja do Senhor, e você não oferece todo o seu ser. É quando você não abre o seu coração. É quando você começa a enxergar as coisas de forma superficial aqui. É quando você está num culto como esse e você não abre a sua alma, não desnuda a sua alma diante de Deus. Aleluia. Deus usou a boca de um profeta para dizer: e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa parte do sacrifício, parte interior do animal era a primeira coisa colocada em cima do altar. Então, se você chegou aqui nessa noite e não veio aqui envolvido de todo o seu coração, de toda a sua alma, eu sinto em te dizer, você vai sair da mesma maneira. Mas se você veio aqui como Ana dizendo: eu vim derramar minha alma perante o Senhor, pode ter certeza que você vai sair diferente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando você deixa de oferecer todo o seu ser, e todo o seu ser corresponde a essa sua parte interior, a sua alma. Não sei em que estado de espírito você chegou aqui, como está a sua alma hoje aqui nessa noite, mas eu tenho certeza de que se você fizer como Ana, derramar sua alma perante o altar do Senhor, as mesmas coisas que aconteceu com Ana, e a mesma palavra que está lá no texto de 2 Samuel, de 1 Samuel, no capítulo 2, vai se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que Ana, diante do altar do Senhor, derramou a alma dela, e depois que ela orou a Deus, se expôs diante do Senhor, ela se levantou dali, ela comeu, e o semblante dela já não era mais o mesmo. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu semblante vai mudar. O teu semblante vai mudar. As pessoas que olharam você triste vai ver você sorrindo. Que viu você triste e abatida vai ver você de pé diante de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O culto que Deus não recebe é o culto que você não oferece todo o seu interior, todo o seu ser. Uma outra coisa ainda sobre a questão aqui relacionada ao sacrifício, olha só. O verso de número 10 diz assim, que a pele do animal também era oferecida diante de Deus. O que era a pele? Era a parte exterior, não é? Era assim, a parte exterior. Agora, irmãos, não vamos nos enganar, não vamos enganar nós mesmos com aquela ideia só limitada, dizendo, porque Deus só quer o coração, coisa nenhuma. Glória a Deus. E você vai dando glória a Deus aí. Deixa eu tomar um copo com água, por favor. Samuel 16 diz, porque Deus não olha para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê o que é exterior, mas Deus vê o coração. Verdade, mas você não pode simplesmente olhar para aquele texto ali e desconsiderar o contexto geral de tudo aquilo. Está entendendo o negócio? Deus vê o coração, mostrando a onisciência dele, que ele contempla todas as coisas, que não adianta viver de aparência e se apresentar de forma aparente na casa dele, porque ele conhece tudo, ele sonda a mente e o coração. Não adianta achar que pode enganar o pastor, o líder do grupo,
mostrando-se de uma forma quando Deus está esquadrinhando o coração e vendo: você não é esse daí, você não é essa. Uma hora as coisas vêm à tona. Não importa o tempo, não importa, a hora vai chegar. Rapidinho, me permita, rapidinho, ainda está um tempo maravilhoso aqui, mas rapidinho, olha só. O camarada, ele foi e enganou o irmão, enganou o pai 7 vezes num capítulo só. Num capítulo só ele enganou o pai 7 vezes. Jacó. Depois foi lá, passou a perna no irmão, roubando o direito de primogenitura. Causou um alvoroço na família. A mãe se desespera, manda o nosso filho lá para a terra dos nossos parentes. E lá vai ele em fuga. E o outro já com um facão na mão: eu vou matar, me enganou. Esaú bravo. Aí vai embora Jacó. Jacó fica 20 anos longe de casa. No dia em que ele fez o que ele fez, como eu disse a vocês, ele enganou 7 vezes o pai dele numa tacada só. Lá em Gênesis diz que ele, quando foi oferecer ou foi colocar diante do pai lá a comida, ele chega diante do pai e fala assim: meu pai. Aí o pai olha e diz assim: quem és tu? Aí Jacó responde: sou eu, Esaú, teu primogênito. Começa a mentira tudo aí, irmãos. Aí o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, e aí Isaac olha e diz assim: mas como assim você conseguiu achar tão rápido? Porque eu acabei de falar para você ir buscar uma caça para mim preparar um alimento gostoso, saboroso. Aí Jacó, se passando por Esaú, dizia: foi porque o Senhor teu Deus trouxe ao meu encontro. Já que é assim, então tá bom. Mas vem aqui próximo de mim, vem perto de mim. A mãe tinha pegado a roupa de Esaú, colocou sobre Jacó, pegou os pelos do cabrito que tinha sido morto, colocou no corpo de Jacó, no pescoço, porque Jacó era liso e Esaú era peludo. Aí o pai Isaac diz assim: vem aqui para eu te apalpar, para ver se é você mesmo, meu filho Esaú. Aí Jacó vai todo trêmulo, irmãos. É agora que ele vai perceber que não é Esaú, sou eu. Aí ele vai. Quando ele chega lá, o pai começa a passar as mãos no pescoço e sentir os pelos, imaginando ser ele Esaú, porque Isaac estava cego. E a Bíblia diz que ele vai e cheira, aspira um cheiro do campo que tinha na roupa de Esaú. Aí olha o que ele diz, olha o que Isaac diz: as mãos é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Agora presta atenção: na aparência é Esaú, no cheiro, no aroma é Esaú, mas o que está saindo daqui de dentro é o que revela quem ele é. Você vê a pessoa bem iluminada, né, com suas vestes. Você vê a pessoa bem cheirosa, né? Mas quando ela abre a boca, é tanta tristeza, tanta angústia na alma. Aleluia. Louvado seja Deus. O que sai de dentro dela, o que está no coração, o que está na alma, é o que revela quem de fato ela é. Às vezes a aparência do irmão é de um homem de Deus, é um obreiro valoroso, mas só Deus sabe como está o interior da alma e do coração. Não é à toa que a gente vê muitos irmãos aí fora, obreiros valorosos, que já não estão suportando mais a angústia na alma, a dor no coração, por causa de tanta coisa que vem acontecendo. E aí, quando ele tenta desabafar, abrir o coração, não consegue, porque existem muitas coisas que estão em risco se ele fizer alguma coisa desse tipo. Mas aí vai segurando, e Deus olhando lá de cima, irmão César, e vendo a situação. Mas aí as pessoas olham e dizem: olha aí, parece Esaú.
abre a boca, Jacó. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você chegar aqui nessa noite e mostrar para mim uma coisa, para o pastor uma coisa, para os irmãos uma coisa, mas quando você abre a sua boca, abre a sua alma, você é outra pessoa. Deus está de olho em você e a tua hora vai chegar. Agora olha só, rapidinho. A Bíblia diz: passou-se 20 anos, Jacó recebe a ordem de Deus: volta para casa. Volta para casa. Senhor, vai para casa? De onde eu saí em fuga? Vai. E Jacó vai, arruma as esposas, as servas, arruma os filhos, os servos, pega todas as suas riquezas, os seus bens e parte para a terra, de volta para casa, só que com uma lembrança na memória. Lá eu deixei o meu irmão amargurado, com a promessa de que iria me matar. E aí ele vai, irmãos, e a Bíblia diz que ele fica sabendo que Esaú estava vindo com 400 varões valentes. Hoje, vou encontrar com esse camarada, eu vou. No pensamento de Jacó, meu irmão está vindo para me matar. Vou fazer o quê? Vou passar as servas primeiro. Transpondo o val de Jaboque, de Gênesis 32. A Bíblia diz, ele vai transpondo o val de Jaboque e vai. As servas, vai. As esposas, os filhos, os servos, todos os animais, tudo. E o texto de Gênesis é tão lindo essa parte, pastor, porque o texto diz assim: e ficou Jacó só. Foi só acabar a parte que diz ficou Jacó só, aí apareceu um varão. E o mais lindo de tudo é que a gente canta, né? Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, glória a Deus, aleluia. Mas não foi Jacó que lutou com o anjo. Não foi Jacó que estava ali, que lutou. Está entendendo? Foi o anjo ou o varão que lutou com ele. Foi o anjo que foi ali justamente para brigar com ele. Você não está entendendo, né? Jacó só queria paz, ele estava com medo do irmão. E ainda aparece um cidadão do nada e começa a querer brigar com ele. Você acha que Jacó queria briga? Queria não. Entenda uma coisa. Ele está indo e de repente aparece um varão e lutou com ele um varão. É o que o texto vai dizer. Ficou ele só e lutou com ele um varão. E a Bíblia vai nos dizer que nessa luta, lá no livro de Oséias, diz que ele chorou. Meu Deus, ele chorou. O livro do profeta Oséias diz que Jacó nesse dia ele chorou, mas chorou igual uma criança. E o anjo olhou e disse assim: eis que o dia já está raiando, deixa que eu vou. Jacó gruda dele, porque tinha levado uma pancada na articulação da coxa. Grudou nele e disse: eu não vou te soltar, não vou te soltar. Aí, irmãos, aí o anjo falou: não me solte, porque o dia já está raiando, não solto. Aí a Bíblia diz assim: só te largarei, só vou te soltar quando tu me abençoares. Você vai entender porque eu fiz esse arrodeio todo. O anjo olha para ele e pergunta: como é o seu nome? Quem é você? Quem é você? Meu Deus! Você não entendeu ainda, né? 20 anos atrás, vamos voltar 20 anos atrás. Quem é você? Sou eu, Esaú. E agora, 20 anos depois, a mesma pergunta: quem é você? Espírito Santo está te perguntando nessa quem é você? Não é porque ele não sabe quem você é, ele sabe quem você é.
Mas Ele quer que você olhe para si mesmo, e reconheça quem de fato você é. Reconheça a si mesmo. Jacó não teve como se segurar. Não ia adiantar ele falar que era Esaú. Não ia adiantar ele falar que era qualquer outra pessoa. Ele tinha que falar quem ele era. Quem é você? Eu sou Jacó. Sou Jacó. E quando houve a confissão de quem de fato ele era, houve restauração. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está olhando para você aí agora. E enquanto Ele olha para você e vê que você reconhece o seu estado, a sua situação, e diz para Ele no seu interior: olha quem eu sou isso aqui, eu sou essa pessoa arrebentada, eu sou essa pessoa quebrantada. Enquanto você reconhece, Ele te restaura, Ele te restaura, Ele te restaura, Ele te restaura, Ele te restaura. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão e agora ao Senhor. Ele restaura a sua vida nesse momento. Ofereça diante dele neste culto todo o seu ser, todo o seu interior. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, restaura, 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 restaura obreiros, restaura a juventude, restaura esse irmão, restaura essa irmã, restaura, Senhor. Aleluia. 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 Glória, 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 glória a Jesus, nosso Senhor, Deus poderoso. Aleluia. O culto de Deus não recebe. É um culto onde você não oferece todo o seu ser, todo o seu interior. É um culto onde você vem de forma superficial. Esse tipo de culto Deus não recebe. Se você está aqui superficialmente, é hora de revelar-se quem de fato você é. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí em Levíticos capítulo 4 verso 10 diz que toda a carne do animal era oferecida, toda a força do animal, músculos, era oferecido diante do altar do Senhor. Então toda a sua força tem que ser oferecida diante de Deus. Quando eu digo toda a sua força, é em todos os aspectos da sua vida, não só espiritualmente, mas fisicamente também. Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar. Meu Deus, que bênção! E saía do serviço, levantava 3 da manhã, saía do serviço 9 horas, 10 horas eu estava me arrumando para ir para a Defensoria Pública, e saía da Defensoria Pública 6 horas da tarde para ir para a faculdade à noite, e ainda dava aula, né, em determinados momentos ali. E aí os irmãos olhavam e falavam assim: vai, pastor, como que o senhor consegue? O senhor não pensa em dar uma pausa, não? Eu falei: para quê? Deixa eu me gastar. Deixa eu me gastar, oferecer toda a minha força. Um texto lindo, varão, lá em 1 e 2 Samuel capítulo 6, diz que Davi, ele dançava diante da arca do Senhor com todas as suas forças. Aleluia. Que você nessa noite possa oferecer tudo de si diante do altar do Senhor. Ainda no verso 10 de Levíticos 4 diz que uma outra parte do animal era oferecida no altar. Qual que era? A carne. Então aqui nós oferecemos não só o interior, não só o exterior, não só a nossa força, mas também os nossos pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4, verso 8.
Aleluia, louvado seja Deus. Ofereça diante de Deus todo o seu entendimento. O que a Bíblia diz? Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Aleluia. Oferecer diante do Senhor não só o seu entendimento. Aí uma outra parte do animal que era oferecida também era as pernas. Ou seja, o meio de locomoção, o andar, o agir, todas as suas ações têm que ser oferecidas diante de Deus também. Ou seja, o culto que Deus não recebe é um culto onde não é oferecido a Ele todo o seu ser. Portanto, oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Isso significa oferecer tudo de si para Ele. Aleluia. Derramar toda a sua alma perante o Senhor, deliciando-se a si mesmo. Quando você faz isso, você é abençoado, sendo semelhante a Jesus Cristo. Não foi à toa que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo da mesma natureza de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todos os joelhos que estão no céu e na terra e embaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ofereça todo o seu eu, toda a sua vida. Esqueça a sua dor nesse momento, esqueça a dificuldade, as dívidas, esqueça agora. Ofereça diante de Deus todo o seu eu. Aleluia, 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 aleluia. Levante a sua mão, glorifique ao Senhor, adore a Ele, louvado seja Deus. Aleluia. Chega uma hora que a gente não sabe nem o que fazer, se continua dando glória, se vai para a palavra, se glorifica a Deus, se adora, se corre pela igreja. A presença de Deus está nesse lugar, e você às vezes fica olhando para o lado dizendo o que está acontecendo. Desperta tu que dorme, levanta aí desse lugar e adora ao Senhor. Louvado seja Deus. Ofereça todo o seu eu, toda a sua força. Aleluia. Eu não me conformo. Aleluia. Tem um irmão lá, um obreiro nosso, tem dois obreiros nossos que eles vivem num pé de guerra, os dois. Eu não vou falar para não dar moral, né, para essas coisas que para mim não importa, mas cada um torce para um time diferente. E fica os dois numa discussão, num esforço, sabe? E sempre quando tem lá o jogo do time deles, eles ficam tudo eufóricos. Mas quando é dia de culto, não vou falar aqui, tipo, negativo não, vou falar positivo. Eu falo para eles, assim, eu quero ver essa mesma disposição aqui. Aliás, pouco mais, né? Além. E eles, firme, adora, glorifica, prega, né? Ou seja, o que eu quero deixar aqui é que existem pessoas, quando estava lá fora, né, na noitada, nos forrós da vida, nos pancadão hoje em dia, né, da vida, se gastava o tempo todo. Saía na sexta-noite e voltava na segunda de manhã direto para o serviço.
Ia e se disfarçava ainda pro patrão do ver que estava, né, na ressaca, ou estava ainda sob os efeitos, né? Era bem assim. Aí num culto tão gostoso como esse, pastor, porque me permita, pastor, desde quinta-feira eu estou cultuando com vocês em Pajares. Olha, irmão, eu vendo a mensagem chorando, meu Deus do céu! Aí o cidadão, ele vem de lá. Aí chega num lugar como esse, ele se fecha. Muita legalidade, muita religiosidade, muito barulho, muita gritaria. Sei para que tudo isso. Eu não sei para que espécie de céu que ele vai. Não sei, porque lá está o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, conforme Isaías capítulo 6. Serafins que voam por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, e com 2 eles voam, e de noite e de dia eles dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, ele está isolado na ilha de Patmos. Ele ouve uma voz por detrás dele, e quando ele se vira para ver quem falava com ele vê um ser semelhante ao filho de um homem andando no meio dos 7 castiçais, e tem 7 estrelas nas suas mãos, e falava com ele. E João começa a descrever dizendo: o seu cabelo é como a branca lã, os seus olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. Ele vem vestido de uma veste branca e um cinto de ouro cingido à altura do peito. E quando eu olhei para o seu rosto, era como o sol de meio-dia. Não resisti, caí com o rosto em terra. Ele colocou as mãos sobre minha mão direita e disse: João, não temas, sou eu que vivo. Estive morto, mas estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno na minha mão. Aleluia, aleluia. O céu é um ambiente onde há barulho. No capítulo de número 4, vamos ver ali seres viventes, cada um deles na sua descrição. E no capítulo 5, João, ele olha para o céu e vê um trono, e era semelhante ao brilho de jaspe, e ele vê alguém assentado sobre o trono, e 24 tronos ao redor desse mesmo trono. Sobre os 24 tronos havia 24 anciãos, cada um deles com coroas de ouro em suas cabeças. Aí a Bíblia diz que todos eles de dia e de noite começam a dizer: aquele que está sentado sobre o trono, a honra, a glória, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos pegam a coroa, joga a coroa diante do trono e diz: amém, amém. Aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro de Deus, a honra, a glória, o domínio e o poder pelo século dos séculos. Aleluia. Não sei para que céu essa pessoa quer ir, mas o céu para onde a gente vai é um céu onde há adoração, onde há louvor, onde há honra e glória a esse Deus poderoso. Onde há aleluia!
chora. Tem uns que estão ali tranquilo, ouvindo e sentindo a palavra, desfrutando, dando glória a Deus. Mas tem outros que já é como eu. Gosta de dar um pulo, gosta de dar um glória a Deus mais alto. O importante nesse momento é você adorar a Deus, é glorificar o Senhor. Sabe por quê? Volto a dizer, Ana só movia os lábios, ninguém estava vendo. Aliás, só o sacerdote que via ela movendo os lábios, mas não entendia nem ouvia o que ela estava falando. Só que Deus olhava lá do céu, aleluia, e ouvia a voz de Ana falando ali. Então você pode ser esse tipo de pessoa, está aí no seu cantinho falando com Deus, ou Deus fala comigo. Olha aí, está no seu cantinho só olhando e dizendo: Senhor, me abençoa. Deus está te vendo também, aleluia. Qual é o culto que Deus não recebe? Quando você não entrega todo o seu ser. Outra coisa, qual é o culto que Deus não recebe? É o culto que é mais emocional do que racional. Oh, aleluia. Eu vou falar para vocês, viu? Esse negócio aí, vocês estão fazendo aí, esse barulho todo, não vem dizer para mim, é tudo emocionalismo, coisa nenhuma. Então, desde quinta-feira que eu ouvi falar, e vem dizer que é emoção? Meu Deus. É lógico, concordo. É isso que a palavra de Deus provoca. Nos emociona mesmo. Nos traz alegria, aleluia. Coragem, ânimo. Agora, o que eu não acredito, que eu não concordo, é que a emoção venha comandar, né? Venha tomar a primazia. E não pode. O culto não pode ser regido pela emoção, mas pela palavra que provoca a emoção em relação às pessoas. Então o culto tem que ser um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu dei uns 3 pulos aqui já, talvez, né? Não sei quantos, mas eu sei o que eu fiz. Consciente estou disso daí. Entendeu? Agora, o que não pode acontecer é essas coisas que a gente vê por aí, que é só emoção. Aí a pessoa chega, ela vem, ela chora, ela fica lá, e que não sei o quê, e aquela, sabe, aquela coisa assim, onde tudo chorando, todo mundo chorando, aquela coisa toda, e quando sai daqui para fora, não mudou nada. A vida continua da mesma forma. Não muda o caráter, não muda, sabe, a conduta, é pior. Está entendendo? Então a emoção não pode reger o nosso culto. E um culto que é só regido pela emoção não é um culto que Deus recebe. Tem que ser um culto racional. Paulo diz que é o nosso culto racional. Você sabe o que você está fazendo. Aleluia. Se perguntar para a irmã que deu uns pulos ali, o que você fez? Ela vai dizer: eu dei uns pulos. Mas por que você pulou? Porque a palavra de Deus falou comigo. Por que você deu esse glória? Porque a palavra falou comigo e eu glorifiquei. É um culto racional. Não é como dizer: eu não sei o que aconteceu, só sei que eu rodopiei, eu pulei, eu saltei. Não sei o que aconteceu. Se você não sabe o que aconteceu, você estava em outro ambiente, não o mesmo que o nosso. Porque o nosso ambiente é um ambiente onde o nosso mundo é racional. A gente sabe o que está oferecendo a esse Deus, mas também sabe o que está recebendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, deixa eu correr um pouquinho que a hora tá. Agora olha só, o culto que Deus não recebe é um culto também onde nós não vestimos, preste bem atenção na expressão, onde nós não vestimos a roupagem do mundo. Paulo vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo. A expressão aqui no sentido original é: não vestir a roupagem do mundo.
Aí tem culto de tudo quanto é tipo, para todos os gostos. É o culto do arraial. Ai, Jesus, eu não sei se eu vou contar. Vários estilos, né? Várias formas aí. O mundo vai estabelecendo certos padrões. A pessoa olha e diz assim: acho que isso aí vai funcionar aqui, hein? A juventude, ó, isso aí vai bombar. Né? Aí começa. E vamos colocar na igreja. Aí arruma briga com o pastor. O pastor conservador às vezes está lá, né? Aí fica essas coisas. Vamos trazer essas coisas do mundo para cá. E a desculpa é sempre essa, né? É para manter o povo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Espírito de Jeroboão. Espírito de Jeroboão. 1 Reis, capítulo de número 12 e 13. 2 tribos ficou com Roboão, 10 com Jeroboão. Roboão, que era do reino sul de Judá, em Jerusalém, havia o templo que o Salomão construiu. Estava lá lindo, perfeito, uma bênção. Roboão estava ali. Em Jerusalém estava concentrado o maior número de sacerdotes. Logo, o altar estava ali. Logo, a adoração, os sacrifícios estava ali em Jerusalém. Jeroboão, que Deus havia dito: ó, vou te dar 10 tribos para você reinar. Em vez de se atentar para as coisas de Deus, que quem faz? Não. Eu estou cuidando das 10 tribos, porém, há de ser que no dia em que houver a adoração de todo o povo de Israel, todos esses que são daqui do reino norte vai descer para o reino sul. E o que vai acontecer? Vou perder o povo. Jeroboão olhou e disse assim: não vai ser assim não, vou fazer diferente. Vou pegar 2 bezerros de ouro, vou colocar um no extremo norte de Israel, na tribo de Dan, e vou colocar um aqui em Betel, fronteira com Judá. Vou dizer para toda a nação do reino norte de Israel que esses bezerros de ouro foi o Deus que tirou eles da terra do Egito, e assim o povo não vai precisar ir até Jerusalém para adorar. Deixou os bezerros de ouro lá e começou a fazer o culto. É aqui, irmãos, é a mesma coisa de lá. E o texto lá, olha só como que é a situação. O texto lá de 1 Reis 3 diz assim: e ele fez uma festa semelhante à que se fazia em Judá. Aí ele está lá, sacrifício, glória a Deus, um bezerro de ouro, e toda a nação do reino norte não podia ir até Jerusalém para adorar. Toda a nação do reino norte ficava por lá mesmo, não podia descer para o reino sul. Aí está lá Jeroboão oferecendo sacrifício. E de onde que veio o homem de Deus? Lá de Judá. Vai até Betel, onde Jeroboão estava, e diz: altar, altar. Eis que nascerá na casa de Jessé o homem chamado Josias, que vai sacrificar sobre ti e os ossos dos sacerdotes que sobre ti queimam incenso. Jeroboão olha e diz: prenda esse homem. O braço dele fica duro, seco. Aí ele olha para o homem de Deus: homem de Deus, me socorre. Aí o homem de Deus vai lá, ora por ele, e o braço dele volta ao normal. Colocou bezerros de ouro na intenção de segurar o povo. Recurso mundano, coisas que Deus havia dito para que não fizesse, ele fez, porque tinha medo de perder o povo. Líder, pastor, liderança que tem medo de perder o povo para o mundo, precisa voltar à palavra de Deus. Estamos perdendo, Senhor. O povo está indo embora. Jesus, para de pregar essa mensagem dura. João capítulo 6. Jesus olha e diz: vocês querem ir também junto com eles? Senhor, já não está aqui quem disse. Mas eu vou te dizer uma coisa: para quem iremos nós? Aleluia! Levante a sua mão e glorifique. Para
nessa igreja, eu creio, que se reveste da roupagem celestial, das vestes de salvação. Agora olha só, meus irmãos, qual é o culto que Deus não recebe? É um culto dentro dos seus elementos essenciais. Agora, quais são os elementos de um culto? É a oração. Oração. Um culto tem que ter oração, sim ou não? Sim. Oração. Oração é uma das colunas do nosso culto. Na verdade, a oração é uma questão de sobrevivência do cristão. Temos que orar mais. Temos que orar com intensidade. Qual é a postura correta da oração? Não há. Não há. Se eu orar de joelhos, Deus me ouve? Ouve. Deus ouviu a oração de Ana enquanto de joelhos. Se eu orar de pé, Deus ouve? Ouve. Lucas capítulo de número 17 ou 15 vai dizer que o publicano estava de pé, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus ouviu a oração. Se eu estiver deitado, Deus ouve a minha oração? Deus ouviu a oração do rei Ezequias enquanto estava enfermo na cama. Qual é a postura real da oração? Não a postura uma postura adequada para o seu corpo. Mais importante, Deus não está preocupado com a postura do seu corpo durante a oração. Ele está preocupado com a postura do seu coração. E quando você ora daqui, da sua alma, do seu coração, o céu se move. O céu se move. Daniel capítulo 10, não vou contar toda a história porque você já conhece, mas só as palavras de Gabriel quando olhou para Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você aplicou no teu coração a te humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. A oração ela é essencial para o nosso culto. Então um culto que Deus não recebe é um culto onde não há oração. Tem que ter oração. Outra coisa, qual é o culto que Deus não recebe? É um culto onde dentro dos seus elementos essenciais, falo agora o segundo, oferta. Ai, Jesus. Oferta. Tem que ter a oferta. Achou que eu ia falar, né? Não vou trazer nada doutrinário, vertentes de ensino, coisa desse tipo. Vou falar coisas essenciais aqui para vocês sobre essa questão da oferta. Qual é o culto que Deus não recebe? O culto onde não há uma oferta ao Senhor. Olha só, eu anotei aqui, peço que você anote no seu coração, na sua alma. Aleluia, glória a Deus. Quando a oferta não há equidade nela, quando não há equidade na oferta, Deus não recebe. Você entendeu o que eu falei? Eu não estou dizendo quando há igualdade na oferta, quando não há equidade. E onde é que está isso? Capítulo de número 5 do livro de Levíticos. Ali há uma equidade estabelecida por Deus no que diz respeito à oferta. E o que é equidade? É você reconhecer a capacidade e a necessidade de cada um. É o que Paulo diz em Coríntios: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Tem que haver equidade na oferta. A Bíblia diz lá em Levíticos capítulo 5, versos 6, 7 e 11, Deus estabelece pelo menos 4 tipos de ofertas aqui. Olha só, o tempo todo é lindo, você vai gostar. Primeira pessoa que poderia ofertar, aquela que iria oferecer um gado miúdo. Pessoas mais bem de vida, pessoas que tinham mais recursos, oferecia logo um gado. Está aqui, ó, Senhor, para o Senhor. Aí mais adiante, no verso 6 ainda, vai falar assim, que aqueles que não podiam oferecer um gado miúdo, oferecia uma cordeira ou uma cabrita. Está aqui, já posso oferecer um gado miúdo, vou oferecer uma cabrita, ou um cordeiro. Já que não pode oferecer um gado miúdo, a Bíblia diz 2 rolinhas ou 2 pombinhos. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Não pode oferecer o gado miúdo, não pode oferecer a ovelha ou a cabra, não pode oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então ofereça um efa de flor de farinha.
Aqui Deus está estabelecendo equidade. Equidade. Ninguém poderia se apresentar diante dele de mãos vazias. Oh, glória! Aleluia! Se não houvesse equidade na oferta do povo, Deus não recebia tanto o culto como a oferta. Agora olha só, o texto do verso de número 5, ou melhor, verso 7 e 11, Deus diz assim: mas se os seus recursos não forem suficientes, o que Deus está estabelecendo aqui? A equidade. Se eu não posso oferecer isso daqui, eu não posso oferecer o menor, posso oferecer um mais simples. Só que qual era a regra aqui, o princípio de Deus? Tem que ser em perfeito estado. Não poderia ser de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, nem de qualquer forma. E outra coisa, aleluia, isso é tremendo. Outra coisa, não a Bíblia vai dizer que você tinha que oferecer conforme as suas condições. Não poderia, se você não tinha condição de oferecer um gado miúdo, não tinha que se, eu quero oferecer isso daqui. Não ultrapasse, porque foi Deus que estabeleceu esse limite. Agora olha só, além da questão da equidade no ofertar, também uma outra coisa que Deus fazia com que Deus não recebesse a oferta, ou que seria impedimento para que Deus recebesse o culto com todos os seus elementos, incluindo a oferta, era que não poderia ofertar. Essa daqui vai bater na quinta costela de novo, né? É que a oferta tinha que ser oferecida em comunhão. Eu não estou falando de vertentes doutrinárias, eu estou falando do que a Bíblia está nos mostrando aqui. Capítulo de número 5, 23 e 24 de Mateus. Ou seja, Deus não aceita o culto se dentro dos elementos do culto, incluindo, aleluia, a oração e a oferta, e dentro do quesito oferta, a oferta não tiver equidade, a oferta não estiver sendo oferecida em comunhão, Deus não aceita. A instituição recebe. A instituição recebe. E só para vocês entenderem, a Bíblia vai dizer assim: quando você for oferecer a tua oferta, e você lembrar que o seu irmão, e Jesus não está falando alguém estranho, você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a sua oferta. Vai primeiro até o seu irmão e se reconcilia com ele. E aí depois você vem e apresenta a tua oferta diante de Deus. Nessa questão, sabe o que acontece? A oferta tem dois momentos. Tem um momento em que você traz diante do altar, e tem um momento em que você apresenta diante de Deus. Agora, se você traz a oferta diante do altar e lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, para você fazer essa segunda parte, apresentar diante de Deus, você tem que se reconciliar com o seu irmão primeiro, para depois a sua oferta ser aceita diante do Senhor. Tem muita gente que está contribuindo com a instituição, mas Deus não está recebendo nada. Porque enquanto oferta, está lá com a cara virada para o irmão, não aguenta ver a pessoa, fica guardando rancor, ira no coração. Mas nessa noite Deus vai quebrar esse jugo e você vai dar glória a Deus, porque a comunhão tem que prevalecer. Rapidinho, qual era a maior oferta? Qual era a maior oferta? A maior oferta era aquela que era movida pela fé. Hebreus capítulo de número 11. Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Eu vi o pastor falando isso aqui e falei, vou pegar também. Maior oferta é aquela que é movida pela fé. E qual é a melhor oferta? É aquela que vem decorrente da obediência a Deus. Como eu já falei de Levíticos capítulo 5, se você ultrapassa esses limites, você não está em obediência. E logo, a obediência que é essencial para Deus receber o nosso culto, Deus não recebe se não estiver debaixo dela. Aleluia. Agora aqui, irmãos, para a gente finalizar, olha só, qual é o culto que Deus não recebe? É o culto onde os louvores
não são para Deus. O culto onde os louvores não são para Deus, Deus não recebe. E o que a gente tem visto ultimamente é tantos louvores que mais enaltecem o ego humano do que proclamam as grandezas do Senhor. E qual é o objetivo do culto? Salmos 22, versículo de número 2 e 3 diz que Deus habita entre os louvores. Os louvores do culto é para atrair a presença de Deus. Nós adoramos a Ele na intenção de que Ele venha se fazer presente em nosso meio. E quando Ele se faz presente, as coisas acontecem. Paulo e Silas na prisão louvou, lá na prisão, e Deus se fez presente. O objetivo dos louvores no culto é trazer inspiração. 2 Reis, capítulo de número 3, verso de número 15, diz que quando o profeta Eliseu estava ali e foi questionado acerca de uma situação, ele olhou e disse assim: me chame um músico, me chame um tangedor. E o tangedor, quando tocou a harpa, a Bíblia diz que Eliseu foi inspirado pelo Espírito Santo e profetizou. Qual o objetivo dos louvores no culto? O objetivo dos louvores no culto também é para trazer alívio para a nossa alma, além de engrandecer a Deus. A Bíblia diz que enquanto Saul estava lá possesso por um espírito maligno, toda vez que o espírito maligno se apossava de Saul, vinha Davi com a sua harpa para tocar os louvores, e assim Saul se sentia aliviado. Quando você está num culto como esse, Deus recebendo o seu culto, recebendo a sua adoração, recebendo o seu louvor, sabe o que acontece? Você sai daqui, aleluia, abençoado, inspirado, encorajado pela presença desse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que nessa noite você possa oferecer todo o seu ser diante dele. Diante desta palavra, diante de tudo que nós meditamos aqui, do que já foi dito desde quinta-feira. E você chegou aqui e tem acompanhado, talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de oferecer todo o seu ser diante do altar do Senhor e entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como o Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós estaremos orando por você. O pastor estará orando pela sua vida. Se não há alguém aqui nessa noite que queira entregar a sua vida a Jesus, que Deus conceda uma próxima oportunidade, que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, te guardar até uma próxima vez em que você vai se entregar ao Senhor. Mas se nessa noite você está sentindo no seu coração, talvez o medo, talvez a timidez, aleluia, são barreiras que estão aí querendo te impedir. Rompa essas barreiras, venha diante do altar do Senhor. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Que Deus abençoe então em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor mais uma vez. Deus abençoe o nosso irmão César. Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Temos que oferecer tudo que nós temos para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Vamos estar ouvindo a vitória louvando ao Senhor e estaremos comendo o dízimo e as ofertas da obra do Senhor. Que Deus abençoe. Mais uma vez, vamos ao Senhor.
Louvamos a Deus, irmãos, estamos chegando ao término desse trabalho. Queremos estar assim chamando o pastor para estar entregando essa lembrancinha ao nosso irmão que pregou a palavra nessa noite. Pastor. E também a irmã Sônia e a irmã Vitória. A irmã Sônia está entregando para a irmã Vitória. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que você continue abençoando a cada um dos irmãos que contribuíram nessa noite, aos irmãos que contribuíram também aqui com a sua presença. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Estou passando para o pastor. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos dizer muito obrigado, Senhor, né? Porque o Senhor tem falado conosco nesse dia. E eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer ao pastor Dail. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Nós tivemos alguma dificuldade, mas eu falei para o pastor Vitor que nós estaríamos orando por ele. Então, no final, nós estaremos orando pelo pastor Vitor Gardenia, que ele era para estar conosco, mas por motivo de uma enfermidade, ele não pôde estar. Mas o pastor Nailton, ele veio com grato, e aqui estamos e recebemos a bênção também hoje da parte do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Antes de passarmos aqui para a parte final, eu queria dar uma oportunidade para o pastor Nailton. Ele vai fazer uma divulgação do seu livro. Glória a Deus. Meus irmãos, me permita só um segundinho só mesmo. Deus me deu a graça de escrever um livro e eu trouxe alguns. Se os irmãos tiverem interesse depois, é só nos procurar. O tema do livro é o que fazer quando não houver saída. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a conduta de Moisés diante de uma grande dificuldade, né? Não havia saída, e aí ele demonstrou algumas características que servem de lição para a nossa vida. É muito interessante. Eu falo também aqui sobre os 5 tipos de medo, né? Os 5 estágios do medo. Então, e apresento algumas soluções, né? Dentro da palavra de Deus. Então, os irmãos que tiverem interesse depois, é só nos procurar, tá bom? Agradeço aí, mais uma vez. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe ricamente o pastor aí. Irmãos, amanhã, pela manhã, nós temos aqui a consagração. Logo após, às 8h45, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E nós temos o final do trimestre da escola bíblica. E eu queria convidar todos vocês, todos os irmãos, os jovens, as irmãs, os irmãos, os adolescentes, para estar presente. A irmã Sônia Delaney vai estar ministrando aqui nesta aula conclusiva do trimestre da escola bíblica dominical. Então eu queria pedir a presença de todos os irmãos para não faltarem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos que vão estar aqui amanhã, fiquem sentados. A irmã Sônia Delaney, eles disseram que todos estarão aqui. Glórias a Deus. Depois nós temos o ensaio dos adolescentes e o ensaio também da mocidade. Grupo Canaã e Grupo Manaim. E às 16h30 o ensaio da orquestra. Amém? E amanhã, irmãos, nosso culto aos domingos começa às 18h30. Então vem, chegue cedo e nós estaremos aqui glorificando a Deus e recebendo aqui a palavra de Deus
no último culto da série do 20º Simpósio da Escola Bíblica Dominical. Amém, irmãos? A cantina está funcionando. Temos avisos aqui, então, ao sair daqui, você pode estar passando também na cantina e adquirir o livro do pastor na Hilton. Tá bem? E não esqueçam, esteja abençoando também o servo de Deus. Vamos ficar de pé para nós agradecermos ao Senhor. Quero convidar o evangelista Eliezer para estar agradecendo a Deus. Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Deus possa receber o nosso culto de adoração nesta noite. Foi de uma maneira tremenda. Quem não recebeu porque não estava no culto. Deus falou com os presentes, como diz o pastor Cléber. Foi maravilhoso. Não tive os outros 2 dias, mas graças a Deus, ao poder de Deus, nos preparou uma feijoada nesse sábado. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te damos graça por toda a nossa missão, Senhor. Por tua bondade, por tua graça, por tua palavra, pelos louvores. Eu te dou graça que nós podemos estar em qualquer outro lugar, Deus. Mas aprove a ti nos prazeres, em volta do teu trono, meu Senhor, para ouvir a tua santa palavra. Amado Deus, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, pela maneira que Deus se teu servo, Deus, para ministrar a tua palavra em nossos corações. Te damos graça, ó Deus. Rege-nos pela tua palavra. Amado Deus, eterno Pai, toma agora à nossa frente, livra-nos de todo mal, guarda-nos do homem de sangue, do salteador, dos acidentes automobilísticos. Senhor, fica conosco, não nos deixa, não nos desampara, mas continua nos amparando por tua graça, eu sou por tua bondade, por tua misericórdia. Ser conosco é o que nós já te agradecemos. Servos da vitória, em nome do teu Filho amado Jesus, este que vive e que reina para todo sempre. Amém. Todos os irmãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça nesta amada igreja, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.